Olá, eu sou Fabrício Fontes, professor de filosofia. Hoje eu vou ministrar uma aula sobre mitologia grega. Para começar, o que significa mitologia? Bom, a palavra mitos, em grego, significa história, narrativa, algo que se conta, porque eram basicamente histórias contadas pelo povo oralmente e transmitidas de geração em geração. E a palavra logos significa razão, pensamento, discurso. Uma mesma palavra no grego para aquilo que se pensa e aquilo que se fala, com alguma ordem, né? Um discurso. Se traduz, às vezes, por razão, mas é mais amplo que isso. E ficou associada a um tipo de estudo sobre uma área, porque ao se estudar uma área, você produz um discurso falado ou escrito acerca dela. Então, mitologia se pode entender como o conjunto dos mitos de um povo, da Grécia, ou como estudo sobre esses mitos. Aqui essa pintura inicial mostra a fúria de Aquiles, lutando contra o rio, perto de Troia. Quando se fala em mitologia grega, talvez a principal fonte que se tem é a Teogonia de Hesíodo. A Teogonia é um poema que foi composto entre o século 7 e 8 a.C., aproximadamente. Composto pelo poeta grego Hesíodo. Nessa época de Hesíodo, a escrita ainda não era tão difundida quanto em épocas posteriores, então ele provavelmente compôs apenas oralmente e o fez na forma de um canto. A poesia, que a gente lê hoje como poesia, era para ser cantada, porque isso facilita a memorização, assim como as poesias de Homero, poesia épica, a Ilíada e a Odisseia, eram canções, cantos, para serem recitados, né, junto com um instrumento. Essa tradução aqui da Teogonia é a mesma que vai estar em algumas citações nossas. Aqui um busto de Hesíodo, o autor da Teogonia. O que significa a palavra Teogonia? Theos, em grego, significa Deus, divindade. E gonia vem de gonos ou gênese, que é geração, nascimento, surgimento. O livro de Gênesis na Bíblia, por exemplo, a tradução grega, né, é o livro da geração. Então, Teogonia é o nascimento dos deuses ou geração dos deuses. Um poema que narra o nascimento dos deuses e a origem do mundo. Nós vamos ver que as duas coisas estão interligadas, já que na concepção grega, arcaica, o mundo inteiro é divino. Assim começa o canto de Hesíodo, a Teogonia. Pelas musas heliconíades, comecemos a cantar. E depois. Elas um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto, quando pastoreava ovelhas ao pé do Helicon divino. Então aqui uma coisa rara nessas obras tão antigas, né, que o Hesíodo fala um pouco sobre ele. Ele era um pastor e vivia ali perto do monte Helicon. Aqui uma interpretação de um artista. O Helicon, tal como na mitologia. Esse aqui é o Helicon real, tal como é hoje na Grécia. Então Hesíodo vivia nessa região, aos pés do monte Helicon. E ali ele diz que foi inspirado pelas musas. Os poetas gregos, eles tinham uma ideia diferente sobre autoria. Eles não julgavam que eles estavam inventando totalmente aquela história, até porque as histórias eram muito mais antigas que eles. Hesíodo, na verdade, ouviu a Teogonia, ouviu aqueles mitos que perfazem a Teogonia,
do seu pai, do seu avô, de outras pessoas mais velhas, né? Porque era uma tradição muito antiga. E a inspiração que vem é a inspiração para compor o todo. E os gregos, eles acreditavam que as musas, elas vinham inspirar os artistas. E Hesíodo começa a sua narrativa sobre o começo de tudo, dizendo: sim, bem primeiro nasceu Caos. Caos é o primeiro deus, o mais antigo da mitologia grega. O que é Caos? O Caos é o oposto do cosmos. Cosmos significa ordem, em grego, e é a mesma palavra que eles usavam para designar o mundo, ou universo. Então, o mundo é ordenado. Só que primeiro não nasce o mundo, primeiro nasce o caos, a desordem, a falta de forma, falta de distinção. E Hesíodo não diz que primeiro existia o caos, ou que primeiro estava o caos, mas primeiro nasceu o caos. Nasceu de onde? De quê? Já que ele é primeiro. Isso ele não diz. Então ele prossegue. Sim, bem primeiro nasceu caos. Depois também terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre deuses e mortais, solta membros, dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Então esses são os deuses primordiais da teogonia de Hesíodo. Caos é o primeiro que nasce, e dele nascem três deuses: Gaia, ou Gé, ou Gel, que significa terra, aquela representada grávida, já que a terra ela é sempre fértil, a mãe terra. Aí a palavra geografia, por exemplo, geoterra, grafer, escrever. Geografia, portanto, escrever a terra, produzir mapas, né? Aí o Tártaro, que seria o abismo embaixo da terra. Nessa concepção arcaica, o mundo é plano. Eles concebem a terra como plana, então existe acima e abaixo. Abaixo dela está o Tártaro. E o terceiro deus aqui, nascido do caos, Eros, o amor. Aí a palavra erotismo, né, relativa ao amor. Eros enquanto o deus de união, que vai unir as coisas do cosmos. Para algumas versões mitológicas, existem dois Eros. Tem o Eros celeste, que seria esse que nasce do caos, que une as coisas divinas, o mundo. E tem o Eros vulgar, ou Eros ligado às coisas do mundo mortal, que seria aquele que une os humanos e une os animais, inclusive. E esse segundo Eros seria filho de Afrodite, que a gente vai ver depois. Prossegue Hesíodo. Do caos, Erebus e Noite Negra nasceram. Da noite, aliás, éter e dia nasceram. Gerou-os fecunda, unida a Erebus em amor. Terra primeiro, pariu igual a si mesma, céu constelado, para cercá-la toda ao redor. E ser aos deuses venturosos, sede irresvalável sempre. Então do caos nascem Erebus, que é a escuridão, e a noite, Nix. E da noite nascem o éter, que é o ar, e dia, Hemera, gerados pela união entre Erebus, a escuridão, e o amor, Eros. E a terra gera, aparentemente sozinha, igual a si mesma, o céu acima dela, para ser a sede dos deuses. Então, assim como existe o abismo, o Tártaro, abaixo da terra, o céu está acima dela. Imaginado aqui como uma cobertura, uma abóboda acima da terra.
Então a Terra gera o céu, Uranus, acima dela. E como a Terra ela é fecunda, né, ela está sempre parindo. Então ele diz: pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas ninfas que moram nas montanhas frondosas. E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejoso amor. Então ela pare sozinha, o mar e as montanhas, e vai sendo gerado o mundo dessa forma. Assim era a concepção aproximada dos gregos arcaicos ali do período de Hesíodo e Homero acerca do mundo. Eles imaginam a Terra como plana, já que isso é o que parece mais óbvio a nós. Você observando não percebe que o mundo é uma esfera, parece plano. E sendo plano, ele tem uma parte abaixo, o abismo do Tártaro, uma parte acima, o céu, o ar. E em torno, a Terra estava o oceano. No caso aqui seria o Oceano Atlântico, que eles imaginavam que circundava o mundo inteiro. E, inclusive, seria possível até cair da borda do mundo no Tártaro. E na concepção arcaica, o mundo inteiro é divino. A terra é uma deusa, o céu é um deus, o sol é um deus, o mar, as montanhas, os rios, cada rio é uma divindade para os gregos antigos. Eles não tinham a distinção entre o mundo sagrado e o mundo profano. Aqui outra representação, né? O éter, o ar, o oceano, o Tártaro. Então, Uranus, o céu, se une a Gaia, a terra, e a fecunda com vida. A terra gerou o céu, igual a si mesma, acima dela, e o céu, apresentado como masculino, ele fecunda a terra com vida. A terra já estava grávida, ele a engravida mais. Como é que o céu fecunda a terra com vida? O que isso quer dizer? Bom, uma possível interpretação disso é que Hesíodo, como pastor, como alguém que vivia da terra, ele via a dependência que a vida tem do que vem do céu, da chuva, do sol, da temperatura do ar, né? De modo que o mito ele tem um sentido além dessa história, dessa narrativa, né? E a Terra, unida ao céu, ela gera primeiro titãs, ela vai gerando novas divindades. Diz Hesíodo: depois pariu do coito com céu, oceano de fundos redemoinhos, e coitos, e crios, e Hiperion, e Japeto, e Teia, e Réia, e Temis, e Memória, Mnemosine, e Febe de áurea coroa, e Tétis amorosa, e após com ótimas armas, Crono de curvo pensar, filho o mais terrível, detestou o florescente pai. Podemos ver que Hesíodo fala do mar e do oceano como duas coisas distintas. Aqui ele está falando do Oceano Atlântico, que eles viam como muito maior e circundante da Terra inteira. E depois ele fala do Mar Mediterrâneo, como filho do céu e da terra. Mas o principal que nasce aqui são os titãs. Entre eles, Cronos, o tempo. Os titãs personificam certos aspectos da existência. Por exemplo, aqui, Mnemosine, a memória. E Cronos é o tempo, no sentido do tempo que é invariável, o tempo cósmico, digamos. E na imaginação
grega, eles são concebidos como gigantes. Em alguns mitos se fala que quando um titã caía, ele deixava uma cratera na terra, ou então formava ilhas onde ele ficava. E prossegue Hesíodo. Outros ainda da terra e do céu nasceram. 3 filhos enormes, violentos, não nomeáveis. Cotos, Barieu e Giges. Assombrosos filhos. Deles eram 100 braços que saltavam dos ombros. Improximáveis. Cabeças de cada um 50 brotavam dos ombros, sobre os grossos membros. Vigor sem limite, poderoso na enorme forma. Então, da união entre a terra e o céu nascem monstros. Os ciclopes, imaginados como gigantes com um só olho, e os hecatônquiros, ou hecatonquiros, que seriam também gigantes, com 50 cabeças e 100 braços. E Hesíodo diz: pariu ainda os ciclopes de soberbo coração, trovão, relâmpago e arges, de violento ânimo, que a Zeus deram o trovão e forjaram o raio. Aqui é o Monte Etna, na Itália, na Sicília. Na época de Hesíodo, a região sul da Itália já estava sob influência da Grécia. Eles chamavam aquela região de Magna Hellade, ou Grande Grécia. Aqui uma pintura de um ciclope, que é Polifemo, que no mito ele se apaixona pela ninfa Galateia. E aqui, possivelmente, aquilo que está na raiz do mito, a origem real dele. Isso aqui é um crânio de elefante. No tempo de Hesíodo, ou no tempo anterior a ele, era possível encontrar crânios de elefantes ou mamutes na Grécia. E os gregos nunca tinham visto um elefante vivo. Então, quando encontravam um crânio gigante, com um buraco no meio, parecendo o local de um olho, aí imaginavam que era um gigante com um olho só. Na verdade, os olhos do elefante ficam dos lados aqui. Essa abertura é da tromba. Só que eles imaginavam que era possivelmente, né? Imaginavam que era um gigante com um olho no meio da testa. Bom, então, o céu, Uranus, que se une a Gaia e gera os titãs, ele é o primeiro governante do mundo. Numa época em que não existiam os humanos. Só que o céu é o Deus mais belo de todos, o céu estrelado. E os filhos dele são horríveis, são monstros, ciclopes, hecatonquiros. Então Hesíodo diz: quando da terra e do céu nasceram, filhos os mais temíveis, detestava-os o pai, desde o começo. Tão logo cada um deles nascia, a todos ocultava, a luz não os permitindo, na cova da terra. Alegrava-se na maligna obra o céu. Por dentro gemia a terra prodigiosa, atulhada, e urdiu dolosa e maligna arte. Então o céu estrelado, o Deus mais belo, ele não suporta olhar para seus filhos tão feios. E assim que esses filhos nascem, ele os coloca de volta de onde vieram. Coloca de volta nas profundezas da terra. E a terra, Gaia, ao receber de volta seus filhos que ela tinha parido, ela sofre, ela chora com esse procedimento do céu. O que o céu, né, a noite estrelada de Van Gogh, o céu é o Deus mais belo dentre os visíveis. Então a terra decide se vingar. E Hesíodo diz: rápida criou o gênero do grisalho aço, forjou o grande podão e indicou aos filhos. Disse com ousadia, ofendida no coração: filhos meus e de pai estólido, se quiserdes,
ter-me fé, puniremos o maligno ultraje de vosso pai, pois ele tramou antes obras indignas. Aí a terra gera o metal. Hesíodo diz que ela gera o grisalho gênero do aço, para fazer a primeira arma. E essa arma a terra dá ao seu filho mais poderoso, o Cronos, o tempo, uma foice. E com uma foice, o Cronos espera que o céu venha se unir com a terra para fecundá-la. Fica escondido, e quando o céu está unido à terra, ele vem com sua foice gigante e castra o céu, Urano, seu pai. Aqui, essa pintura, o Cronos, ou Saturno, na mitologia romana, castra o seu pai, Uranus, o deus do céu. Diz Hesíodo: o pênis, tão logo cortando-o com o aço, atirou do continente num ondoso mar. Aí muito boiou na planície. Ao redor, branca espuma da imortal carne ejaculava-se. Dela uma virgem criou-se. Primeiro Citera divina atingiu. Depois foi a circunfluida Chipre, e saiu venerada, bela deusa. Ao redor, relva crescia sob esbeltos pés. A ela, Afrodite, deusa nascida de espuma. Então Cronos castra o seu pai, Uranus, e atira o membro cortado no mar. Só que como é um deus, né, ele continua engravidando, continua fecundando. E da espuma, que é a espuma do mar, nasce a deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Aqui é a pintura famosa de Botticelli, O Nascimento de Vênus. Vênus, o nome romano para Afrodite. E aí vem os ventos aqui a soprá-la, também os ventos são deuses, e uma ninfa para cobri-la. Então o Cronos, ele castra seu pai, separa o céu da terra, e com isso ele se torna o segundo governante do mundo. Por que que o Uranus, ao ser castrado, perde o poder? Qual é a ligação? Possivelmente porque na antiguidade a fertilidade indicava um certo poder do homem. Porque você teria muitos filhos, e aí os seus filhos iriam te obedecer por toda a vida. Eles obedeciam ao pai. Então, se tira o poder de gerar filhos, se tira o poder do comando. E o rei é visto como um pai amplificado, né? Como a figura paterna, só que estendida a várias famílias. Aqui o Cronos como um titã sentado em seu trono numa montanha. Porém, nos mitos gregos, existe uma ideia de ciclo, uma ideia de repetição. Tudo se repete. O que já ocorreu, volta a ocorrer. O Cronos, ele se une a uma de suas irmãs, a titã Reia. E aí com ela começa a gerar filhos, diz Hesíodo. Reia, submetida a Crono, pariu brilhantes filhos. Héstia, Deméter e Hera, de áureas sandálias. O forte Hades, que sob o chão habita um palácio com impiedoso coração. O troante treme terra, e o sábio Zeus, pai dos deuses e dos homens, sob cujo trovão até a ampla terra se abala. Porém, tudo se repete, e assim como o seu pai fez com ele, o Cronos irá fazer com seus filhos. Ocorre que ele recebe uma previsão de que um dos seus filhos irá destroná-lo. É dito para ele: Cronos, assim como você fez com seu pai, um de seus filhos fará contigo. E quando ele gera os filhos, como são deuses, não é possível matá-los. E o Cronos tem que fazer algo para não sofrer essa retribuição da próxima geração. Aqui uma pintura com Cronos e um de seus filhos. Ele, com a foice ainda na mão, ele não trata bem os seus filhos, né? O que ele vai fazer? Cronos, o tempo, consome seus filhos.
Aqui uma pintura famosa de Goya. Saturno devorando um filho. Saturno é o nome latino de Cronos. Então, o tempo devora os seus filhos, para que eles não o derrotem. Aí Hesíodo fala: E engolia-os o grande Crono, tão logo cada um do ventre sagrado da mãe descia aos joelhos, tomando-o para que outro dos magníficos Uranidas não tivesse entre os imortais a honra de rei. Pois soube da terra e do céu constelado, que lhe era destino por um filho ser submetido, apesar de poderoso, por desígnios do grande Zeus. E não mantinha vigilância de cego, mas à espreita engolia os filhos. Réia agarrou-a longa aflição. Então o Cronos, ele devora os seus filhos assim que nasce, tentando escapar do destino que está previsto para ele. Esse mito, assim como vários outros, ele tem um sentido. O tempo, ele devora tudo. O tempo destrói tudo. Tudo que existe no mundo natural, toda criação humana, requer tempo para que ela seja criada, para que ela exista. E é o próprio tempo, que é o pai de tudo, que a tudo devora. Aqui o Cronos consumindo seus filhos. E como eles são deuses, eles permanecem vivos ali, na escuridão, na barriga de Cronos. Mas quando a Zeus, pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, suplicou-lhe então aos pais queridos, aos seus, à terra e ao céu constelado, comporem um ardil, para que oculta parisse o filho, e fosse punido pelas eríneas do pai, e filhos engolidos, o grande Crono, de curvo pensar. Eles escutaram e atenderam a filha querida, e indicaram quanto era destino ocorrer ao rei Crono e ao filho de violento ânimo. O Cronos havia comido 5 filhos: Hades, Poseidon, Hestia, Deméter e Hera. E todas as vezes a mãe chorava, Réia, chorava o proceder do marido, Cronos. E quando chega a vez do 6º filho ser devorado, Zeus, ela já não suporta mais aquilo e pede ajuda ao céu e à terra, seus pais. Pede ajuda para que o Zeus seja ocultado. Aí o que ocorre? Réia esconde os Zeus e toma uma grande pedra e a enrola nos panos de bebê. E fala: Cronos, está aqui o seu filho. E Cronos é tão grande, pega aquela pedra e nem percebe o que é de fato e a engole. Aqui eles estão representados Réia, a pedra e o Cronos. A pedra aqui está do mesmo tamanho da cabeça dele, né? Só que se supõe que ela seria muito menor da perspectiva de Cronos, para ele não perceber do que se trata. Encoerou grande pedra e entregou-a ao soberano Uranida, rei dos antigos deuses. Tomando-a nas mãos, meteu-a ventre abaixo, o coitado. Nem pensou nas entranhas que deixava, em vez da pedra, o seu filho invicto e seguro ao porvir. Este, com violência e mãos dominando-o, logo o expulsaria da honra e reinaria entre imortais. Então, o Cronos devora a pedra e o Zeus, o bebê, é entregue a uma águia, uma grande águia, que o leva para viver numa ilha, longe dos olhos do tempo. Aí ali Zeus cresce protegido. E quando adulto, o Zeus, forte, se vinga do pai. Aqui, Júpiter,
que é o nome romano para Zeus. Ele cresce longe do olhar do tempo. Não é devorado. É uma possível metáfora para a imortalidade. Porque ele não é devorado pelo tempo, ele é um deus imortal. Se bem que os outros são devorados, só que eles permanecem lá, nas trevas. Aí Zeus derrota seu pai, Cronos, e o força a beber uma poção, que o faz vomitar os seus filhos. E eles são regurgitados já adultos. E por último, ele vomita a pedra que engoliu. Essa pedra é chamada Ónfalos. Esse aqui é o Ónfalo de Delfos, na Grécia. Existia lá uma outra pedra que os antigos acreditavam que era a mesma que o Cronos tinha vomitado, uma pedra gigante. E essa pedra, na concepção deles, estava no local que é o umbigo do mundo. Eles achavam que a Terra é plana, então existiria um centro. E ali, naquela região de Delfos, seria o centro da Terra. Então, o Cronos é forçado a vomitar os seus filhos. Ele é aprisionado por Zeus. Ele é imortal, então ele permanece. Só que ele perde o poder. E então Zeus divide o governo do mundo entre os seus irmãos. O próprio Zeus, como ele foi o que derrotou o pai, se torna rei dos deuses. E aí divide de acordo com a capacidade de cada irmão. Poseidon passa a ser o deus do mar. Ele foi chamado ali por Hesíodo de Treme-Terra, porque os gregos acreditavam que os terremotos se originavam no mar, os maremotos, quando Poseidon batia o seu tridente no fundo do mar. A Hades, seu outro irmão, ele dá o governo do mundo inferior, o mundo das trevas, dos mortos. Aqui ele está com sua esposa Perséfone e o cão Cerberus, cão de 3 cabeças que guardava os portões do mundo dos mortos. Aí quando perguntavam por que ninguém nunca voltou da morte, porque para voltar teria que passar pelo Cerberus. E como ele tem 3 cabeças, uma está sempre acordada, vigiante. Hera, uma das 3 mulheres que foram consumidas, se torna deusa do casamento e esposa de Zeus. Na mitologia, os irmãos se casam com irmãs, até pais com filhas, porque não tem mais com quem eles se unirem, né? E talvez também seja um reflexo do que muitas vezes ocorria em famílias reais, em que se tendia a manter os casamentos dentro da família para não dividir o poder. Aí aqui ela com sua ave que a simboliza, né, o pavão, a ave real. Hestia, outra deusa, é do lar, a deusa da casa, do lar. Ela está aqui com fogo na mão, porque os antigos eles entendiam a fogueira central da casa, a lareira, como a parte principal, o centro, já que era ali que se gerava o calor da casa no inverno e se cozinhava os alimentos. E Deméter, que é a deusa da agricultura, ela aqui com os proventos da agricultura. Bom, a Deméter, ela tem uma filha chamada Perséfone, né, que é a esposa, vai se tornar a esposa de Hades. Ocorre que um dia estava Perséfone colhendo flores no campo, e aí Hades, saindo do submundo, viu a bela deusa da luz, daquele cenário idílico. E ele, um deus de trevas, se apaixona por ela. E pensa, Perséfone, uma deusa da luz, não vai querer ficar comigo no mundo das trevas, no mundo dos mortos. Então ele sai do submundo, no seu carro puxado por cavalos negros,
e rapta Perséfone e a leva para o mundo das trevas, abaixo da terra. Porém, a mãe de Perséfone, Deméter, ela chora e sofre ao ter perdido a filha e apela a Zeus. Só que Zeus se vê numa situação difícil. Ele diz: Deméter é minha irmã e pede que eu devolva sua filha. Porém, Hades é meu irmão e a tomou como esposa. Então Zeus ele bola um compromisso e diz o seguinte: Perséfone ficará com Hades no submundo por 6 meses, metade do ano. E nos outros 6 meses ela virá e ficará no mundo dos vivos. Quando Perséfone vai para o Hades e permanece na escuridão, é o outono e o inverno, quando a luz e o calor se esvai da terra. Quando ela retorna, ela traz consigo a primavera e o verão. Então, esse mito de Perséfone é um mito que explica as estações do ano. Aqui é o deus Hermes, que é o deus mensageiro, que ele vai ao Hades e busca a Perséfone para trazê-la de volta, e depois a leva de novo para cumprir a metade do ano lá com o Hades. Aqui nessa imagem ela está com uma maçã na mão, porque o mito diz que se uma pessoa viva descer até o Hades, o mundo inferior tem o mesmo nome do deus que o governa, Hades. Então, se você descer até lá enquanto vivo, você não pode comer nada. Vai ter lá um grande banquete preparado por Perséfone, e se você comer qualquer coisa, a sua alma ficará presa e não conseguirá sair. Aí tem inclusive um mito de Odisseu, que ele desce ao mundo dos mortos e lá ele encontra esse banquete e apenas bebe. Ele bebe à vontade, mas não come nada, porque sabe que se comer ele não vai poder voltar para sua esposa, que o aguarda. Então Perséfone permanece como esposa de Hades, metade do ano no mundo inferior e a metade no mundo da luz. E temos a segunda geração dos deuses. Quando o Zeus derrota o Cronos, ele se torna governante dos deuses e do mundo. Zeus é o terceiro rei da Terra, digamos, o terceiro governante do mundo. E de Zeus e outros deuses vão nascendo aí a segunda geração de deuses. A gente já viu Perséfone. Aí de Zeus nasce Atena, deusa da sabedoria. Atena, ela tem um mito interessante. Aqui ela está armada com escudo e lança, capacete, numa época em que as mulheres não lutavam na guerra. Então o que ocorre? O mito diz que, assim como Zeus fez com seu pai Cronos e Cronos fez com seu pai Urano, o seu filho iria fazer com ele. Ou seja, tudo se repete. A natureza, o mundo é um ciclo. E aí quando nasce o filho de Zeus, filho homem, ele o devora, assim como Cronos o fez. E depois de um tempo, o Zeus começa a ter uma forte dor de cabeça. E ele tenta de tudo para se livrar e não consegue. Gostaria até de se matar, mas ele não pode, já que ele é imortal. Então ele vai e pede para Hefesto, que é o deus dos metais, para ajudá-lo. E fala assim: Hefesto, pegue o seu melhor machado, o mais afiado, e pode bater na minha cabeça. Pode bater com toda a força. Aí Hefesto: mas Zeus, você quer isso mesmo? Ele fala: bata. Morrer eu não vou. Aí Hefesto golpeia a cabeça de Zeus com toda a força, parte no meio. E da cabeça de Zeus emerge o filho
transfigurado em filha, Atena. E como ele antes era homem, se tornou mulher, ele guarda ainda como mulher características de homem. Então Atena nasce com as armas, deusa guerreira. E além disso, como ela nasceu da cabeça de Zeus, ela é deusa da sabedoria. Então, uma deusa guerreira e da sabedoria, que antes era um homem e renasce como mulher. E o mito, que falou que seu filho iria fazer com ele assim como ele fez com o pai e o pai com o avô. Bom, o mito dizia que um filho iria destroná-lo, só que o filho se tornou filha. Então, o mito não se cumpre. Aí Zeus é o único que consegue escapar desse ciclo em que o pai toma o lugar do filho, que é o ciclo natural. O pai envelhece, seu filho toma o seu lugar. Depois desse filho envelhece, o filho dele toma o seu lugar. E assim, nas gerações. Outro deus da segunda geração, Hermes, que ele é o deus mensageiro, deus do comércio, deus dos ladrões. Ele tem várias atribuições. Ficou também um pouco associado à medicina. O cajado na mão dele é chamado caduceu, que hoje ele é o símbolo da farmácia. Ele tem asas nos pés, no seu capacete, que seria para se mover mais rápido e transmitir as mensagens dos deuses. Aí a hermenêutica se entende enquanto capacidade de interpretar, de compreender ou de traduzir, já que Hermes, como deus mensageiro, ele é intermediário, então ele tem que passar de um para outro a informação e nunca chega mesmo, ela tem que ser sempre modificada. Aqui, pintura As Almas do Aqueron, que é o Hermes chegando ali no mundo dos mortos. Quando ele vai buscar Perséfone, por exemplo, é o Hermes que vai buscá-la, já que ele é mensageiro, então ele tem essa função de transitar. Ares, deus da guerra, filho de Zeus. O Ares é chamado por Homero de odiado pelos homens, já que os homens odeiam a guerra. Apolo, deus da luz e da música, ficou associado ao Sol. Na mitologia grega mais antiga, existia um deus específico para o Sol, que é Hélios, ou o próprio Sol. E na visão deles, o deus Hélios carregava o Sol todos os dias, do Oriente para o Ocidente. Depois passava por baixo, pelo Tártaro, e voltava de novo, todos os dias, carregando o Sol numa carruagem puxada por corcéis fogosos. Isso aqui é uma pintura que mostra o dia em que o filho de Hélios, Faonte, pegou o carro de seu pai, sem a permissão dele, e decidiu sair para dar uma volta. Só que os cavalos que puxavam o sol todos os dias eram muito fortes, então o menino não consegue domá-los. E aí nesse dia o sol faz um percurso diferente na Terra. Em algumas regiões ele passa muito baixo e queima as casas, ou então torna seca a região, e é por isso que existiriam desertos. Em outras regiões ele passa muito alto, e aí a terra congela, que seriam como as regiões ao norte da Grécia. Um mito que explica também a diferença geográfica de clima. Só que com o tempo esse deus Hélios ele acabou sendo misturado ao deus Apolo, que já era associado à luz, então ficou também associado ao próprio Sol. E como Apolo é o deus da luz, ele está associado à racionalidade, a ideia de poder controlar os seus impulsos, sentimentos e usar a razão, a luz como metáfora da razão. Aqui ele está com um instrumento musical, deus da música, e a música também é entendida como algo que pode
moderar o ânimo humano. Ártemis, ou Artemis, deusa da caça, que ficou também associada à lua. Ártemis é irmã de Apolo, deusa da caça com o arco, por isso possivelmente ficou associada à lua crescente ou minguante, que tem a forma de um arco. Assim como na mitologia mais antiga existia um deus associado ao sol, o Hélios, também existia uma deusa associada à lua, Selene. Possivelmente a própria lua, tal como eles viam. Aí aqui retrata um mito, Selene e Edmion. Tem várias versões desse mito. Em uma delas, diz que a deusa Selene se apaixona pelo mortal Edmion. Só que, ao mesmo tempo em que ela se alegra, ela se entristece, porque ela sabe que vai viver para sempre, enquanto que o seu amado irá morrer. Então ela vai e suplica a Zeus que a ajude. Aí Zeus diz: eu não posso fazer com que esse homem viva para sempre, já que é da natureza humana a morte. Só o que eu posso fazer é deixá-lo tal como ele está agora, como se fosse paralisá-lo no tempo. E coloca o Edmião para dormir, de modo que ele nunca envelheça e nunca morra. E a deusa aceita isso como o máximo que ela pode conseguir. E aí no mito conta que quando o Edmião está lá dormindo, todas as noites, Selene, antes de vir iluminar o mundo, com a luz tênue da lua, ela vai e o cobre para que ele não sinta frio. E depois, após perfazer o seu percurso, ela se despede dele com um beijo. Em outra versão do mito, esse Edmião é apenas um homem fútil, que ele é muito bonito, assim como Narciso, né, outro mito. E ele tem medo da velhice, ele não quer envelhecer e perder sua beleza. Então ele pede para Zeus que o faça dormir para sempre, para que ele permaneça com a sua beleza, mesmo que nenhum proveito tire disso. Aqui Hefesto, que é o deus do fogo, da metalurgia, deus da invenção, da arte, da técnica. Técnica em grego significa arte e técnica como nós conhecemos hoje. Eles não distinguiam as duas coisas. Na mitologia grega, todos os deuses são bonitos. Hefesto é o único deus que é feio. O motivo disso é que dizem que quando ele nasceu, a sua mãe Hera ficou enfurecida, possivelmente devido aos adultérios que Zeus cometia. Zeus tem muitos filhos com outras deusas imortais, né? E aí Hera, enfurecida, teria chutado o filho recém-nascido, Hefesto, do Monte Olimpo. Na mitologia grega, os deuses viviam no alto da montanha conhecida como Olimpo, na Grécia. Muito alta e naquele tempo ninguém tinha subido lá para ver. Aí fala que o deus Hefesto é chutado e rola pelas encostas do Olimpo. E aí vai se ferindo e vai se deformando. Ele não morre, não pode morrer, só que ele acaba ficando com as marcas desse incidente. Aí por isso ele é o único deus que é feio, ele é deformado na mitologia. E ele tinha outro problema. Dizem que o Hefesto pediu a Zeus para se casar com Afrodite, ou Vênus na mitologia romana. E aí ela se casa com ele, só que Afrodite é a deusa do amor, deusa belíssima, e ela não se contenta com o marido que tem. Então ela trai o Hefesto com o Ares, deus da guerra. Aí aqui nessa pintura
Marte, que é Ares, e Vênus, sendo surpreendidos por Vulcano, Hefesto, o deus dos metais e da forja, surpreendidos no ato aqui, e os outros deuses olhando a situação. Dionísio é o deus do vinho, o deus da inebriação, de certo modo do descontrole, do deixar-se levar. Em certo aspecto, ele é oposto a Apolo. Por exemplo, Nietzsche opõe a visão apolínea e a visão dionisíaca. A visão apolínea que ele vê representada em Sócrates, que seria a razão dominante, e a visão dionisíaca, que seria a presença do sentimento, da paixão. Aí aqui Dionísio, representado com o vinho, e representado até de modo, se pode dizer, feminino. Talvez porque na visão aqui do pintor, né, o vinho enfraquece. Né, ele é chamado solta-membros. Né? Então ele se torna menos viril. E aqui Dionísio representado como criança, bebendo vinho. Bebendo e eliminando ao mesmo tempo. Chamado aqui Baco, o nome romano. Os deuses da mitologia grega, quase todos têm nomes romanos. A origem disso é que os deuses representam arquétipos. O arquétipo é certo conjunto de qualidades típicas de uma certa função ali social, certa função humana. Por exemplo, Zeus é o arquétipo do pai e do chefe. Aí Afrodite é o arquétipo da mulher sedutora. Ares, o arquétipo do guerreiro, e assim por diante. Então, era esperado que várias culturas fossem ter deuses semelhantes. Ter um deus da guerra, ter um deus da sabedoria, ter um deus dos mortos, e assim por diante. Então, quando os romanos tiveram contato com os gregos, eles associaram os deuses que tinham a mesma função. Aí Zeus corresponde a Júpiter, rei dos deuses. Poseidon, deus do mar, corresponde a Netuno, deus do mar romano. Hades é Plutão. Plutão também é tido como o deus da riqueza. A versão romana, né, o deus Pluto, é o deus cego da riqueza. Ficou associado também ao deus dos mortos, Hades. Hera é Juno, a rainha dos deuses, esposa de Zeus. Deméter é Ceres, que é a deusa da agricultura, de certo modo da produção, da fertilidade, no sentido de fertilidade daquilo que cresce da terra. Hestia é Vesta, que é a deusa do lar. Aí em Roma tinha o culto das Vestais, que eram virgens, né, que prestavam culto à deusa Vesta. Atena é Minerva, deusa da sabedoria. Aí tem um mito que conta sobre o voto de Minerva. Conta-se que Orestes, o herói, estava sendo julgado em Atenas. E o júri, composto por 12 atenienses, ficou dividido. 6 votaram a favor dele e 6 contra. E aí eles pedem para a deusa Atena, que em Roma é chamada Minerva, que venha e decida o que deve ser feito. E aí Atena dá o seu voto decisivo. Por isso que se chama o voto decisivo de voto de Minerva. Aí Ares, deus da guerra, é Marte, em Roma. Afrodite, deusa do amor, é Vênus. Hermes, que é o deus mensageiro do comércio, também dos ladrões, é Mercúrio. Hefesto, o deus da forja, dos metais, é Vulcano.
Como eu falei antes, no Monte Etna, tinha lá as erupções e eles pensavam que eram os ciclopes trabalhando na sua forja. E em algumas versões do mito, o deus Vulcano trabalha ali também, forjando suas armas. E as armas de Vulcano seriam as melhores de todas, melhores possíveis. Por exemplo, as armas dadas por Aquiles, quando ele vai enfrentar Heitor na Guerra de Troia, são feitas por Hefesto. Ártemis é Diana, deusa da caça. Apolo é chamado Febo, deus da luz, da música, ficou associado à racionalidade. Dionísio, deus do vinho, da inebriação, é Baco. Cronos, deus do tempo, Saturno, aquele que reinou no tempo antigo, antes de Zeus. E Eros, deus do amor, o Cupido. Em algumas versões do mito, filho de Afrodite. E para outros, existem dois Eros. O Eros celeste, que seria filho do caos, que une as coisas do mundo natural, as coisas maiores. E o Eros vulgar, que seria esse filho de Afrodite, ou Vênus, que une os seres humanos, chamado Cupido. É possível ver que os nomes dos deuses romanos são os nomes dos planetas. O Sol é chamado simplesmente Hélios e não tem o nome grego ainda para nós. Só que os outros planetas têm nomes gregos. Mercúrio é o deus mensageiro, é o deus mais rápido, tem as asas nos pés. E Mercúrio é o planeta que dá uma volta em torno do Sol no menor tempo, cerca de um mês. Vênus, deusa do amor. Vênus é um planeta que predomina a cor pro amarelo. E Vênus é associada ao amarelo, do ouro, do luxo e talvez dos cabelos. Aí a Terra, para os gregos, era chamada Gaia. Depois Marte, deus da guerra, planeta vermelho. Marte associado ao vermelho do sangue que jorra na guerra. Júpiter, rei dos deuses, então maior deus e maior planeta. Saturno, Cronos, que é o tempo, pai de Júpiter, que está aí depois de Júpiter. Para os gregos antigos, só existiam esses 5 planetas. Eles não viam a Terra como um planeta, eles achavam que a Terra estava no centro e tudo girava em torno. E só é possível ver a olho nu até Saturno. Por exemplo, Vênus, vista a olho nu, é chamada de estrela d'alva, a estrela da manhã e da tarde. Porém, quando se inventou o telescópio, foi possível ver que existiam outros planetas no sistema solar. Aí Urano, que é um planeta azul claro, recebeu o nome do céu, o deus céu Uranus. E Netuno, azul escuro, como deus do mar. Plutão, que é considerado agora um planeta anão, recebeu o nome do deus dos mortos, o Hades, da escuridão, já que Plutão, estando tão longe, a luz do Sol quase não chega até ele. Aqui uma representação dos planetas conforme seu tamanho proporcional em relação ao Sol. O Sol é milhares de vezes maior do que a Terra. Aqui outra visão, né? A Terra de tão pequena quase não aparece. Teve um filósofo da Grécia que afirmou, para surpresa de todos, né, que o Sol é grande. Ele falou, o Sol tem a metade do tamanho da Grécia. E quando ele falou isso, todo mundo se espantou. Falou, rapaz, você está
está louco, o Sol não é tão grande assim. Só que na verdade o Sol é muito maior do que a Grécia inteira, do que a Terra inteira. Quem afirmou isso foi o filósofo Anaxágoras. Além dos mitos de surgimento do cosmos, por meio de nascimentos de gerações de deuses, em que cada um representa um aspecto da realidade, na mitologia grega temos também um mito que explica a origem da humanidade e descreve por que a humanidade possui certas características, que é o mito de Prometeu e Epimeteu. Seriam, no caso, dois titãs que recebem dos deuses a função de criar a vida na Terra, a vida mortal. O mito de Prometeu e Epimeteu é narrado de diferentes formas, só que uma das mais consagradas pela tradição é aquela que Platão apresenta no Protágoras, um diálogo. Basicamente é o seguinte: o mundo surge por meio de nascimentos de deuses e ele de início é povoado apenas pelas divindades. Só que em termos de animais e homens, a Terra permanece vazia. Isso aqui é uma imagem de Marte, imagem 4K de Marte. A Terra seria parecida com isso nessa concepção mitológica. Ela estaria vazia de seres vivos, comuns, digamos. Só que os deuses não queriam que permanecesse desse modo. Então, os dois irmãos, Prometeu e Epimeteu, titãs, recebem a missão de fabricar os seres vivos. E de que maneira que eles fabricam? Assim como em outros mitos, por exemplo, no próprio mito hebraico do Velho Testamento, é de barro que eles fazem os seres vivos. E assim como na história do Gênesis, primeiro são criados os animais, e os seres humanos são criados por último. E os dois titãs, Prometeu e Epimeteu, fabricam os animais de barro e os enterram. Os colocam na terra, que é Gaia, uma deusa, geradora de vida, para que eles mesmos ganhem vida. Essa primeira geração de seres vivos. E como eles são mortais, é preciso garantir a sobrevivência deles, dentro de certos limites. Então, a cada espécie animal deveriam ser dadas certas características e habilidades que lhes permitiriam sobreviver. Essas características deveriam ser balanceadas, de modo que uma espécie animal não dominasse totalmente todas as outras e viesse a exterminar outras espécies. Por exemplo, ao urso, que é um animal forte e agressivo, já que ele teria essas características de sobrevivência, ele teria uma reprodução inferior, um pouco mais demorada. Para os insetos, que são pequenos e mais frágeis, eles teriam uma capacidade de reprodução muito grande para compensar a sua fraqueza inerente. Os pássaros teriam a capacidade de voar, e assim por diante. A cada um seriam dadas certas características suficientes para a sua sobrevivência. Então, o irmão Epimeteu, que significa aquele que pensa depois, ele pede a Prometeu que ele possa fazer a distribuição das características e habilidades. E Prometeu concorda. Aí Epimeteu, ele começa a distribuir. Aí, por exemplo, para o elefante, ele dá um grande tamanho, força. Para a zebra, ele dá a capacidade de confundir os predadores por meio de suas listras. Para os peixes, ele dá a vida na água. E assim por diante. Ele faz a distribuição e dá características e habilidades para todos os animais. Porém, como Epimeteu é aquele que pensa depois, ele não calcula bem
o tanto de habilidades que ele tinha para distribuir. E quando chega a vez de criar o homem, ele vê que já gastou tudo. Então, o homem deveria ser criado, já que ele deve ser o animal que vai ter a imagem dos deuses, né? Ele não pode deixar de ser criado. Só que tudo que era de útil à sobrevivência já foi gasto com os animais. Então, o que seria deles? O que seria da humanidade? Epimeteu faz o homem pelado, indefeso, sem garras, sem dentes poderosos, sem uma grande capacidade de reprodução, frágil, de tal modo que, deixado tal como ele era, o ser humano iria perecer diante dos outros animais e da natureza. Ele é criado fraco em todos os aspectos físicos. Então, o outro irmão, que é mais inteligente, Prometeu, que significa aquele que pensa antes, aquele que é prudente, ele tem que bolar alguma coisa para garantir a sobrevivência da humanidade. E para salvar a humanidade, Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá aos homens. Aqui nessa pintura, Prometeu traz fogo à humanidade. O fogo deveria ser um privilégio dos deuses. Mas Prometeu vai e o rouba de Zeus, o rei dos deuses. E o que o fogo simboliza? Basicamente, a inteligência humana, mas especificamente a habilidade técnica, a capacidade de produzir coisas. Por exemplo, produzir armas de metal, produzir vestimentas, algumas requerem o fogo na sua fabricação, produzir abrigos, de tal modo que as fraquezas humanas são superadas e corrigidas por meio da invenção da inteligência humana. Então, os animais têm várias habilidades naturais. Alguns são muito mais fortes que os humanos. Alguns têm uma capacidade de sobreviver no mundo natural muito maior. Porém, os humanos, com apenas uma habilidade, que é a inteligência, a capacidade de criar, trabalho, apenas com isso conseguem dominar os outros animais. Porém, os deuses se ressentem do roubo do fogo, que deveria ser um privilégio apenas dele, e decidem punir a humanidade. Nesse mito de Prometeu e Epimeteu, esses primeiros humanos que são criados eram todos homens. Eles criam apenas homens e esses primeiros homens vivem em paz. Eles vivem em tranquilidade. E para acabar com isso, o que os deuses fazem? Eles criam a mulher. Decidem criar a primeira mulher, que é Pandora. Pandora é criada com todas as qualidades. Bonita, com inteligência. E cada deus vem e dá para ela uma habilidade própria. Por exemplo, vem Hefesto, que é o deus dos metais, e dá a capacidade de fabricar, habilidade manual. Vem Atena e dá a capacidade de julgamento. Vem Afrodite e dá para ela a capacidade de seduzir. Os deuses a ornam de todas as qualidades possíveis, conforme as suas atribuições. Cada deus dá um bem para ela. E depois, eles dão uma caixa, um presente para Pandora. Só que dizem o seguinte: Pandora, essa caixa que te damos nunca deve ser aberta. Você não deve nem olhar o que tem nela. E dão a caixa. E aí Pandora é levada até a humanidade, e os homens a veem e ficam admirados com a primeira mulher.
E obviamente, tudo que Pandora consegue pensar é o que tem dentro da caixa. O que tem de tão bom ali que os deuses guardaram e que ninguém pode ver. E ela, tomada pela curiosidade, decide dar uma olhada na caixa para ver o que tem nela. Então Pandora abre a caixa. E quando ela abre a caixa, todos os males do mundo começam a sair dela. No primeiro período da humanidade, não existia a guerra, não existiam as doenças, não existia a fome. Todos esses males estavam guardados dentro da caixa, que foi dada pelos deuses a Pandora. Então ela se assusta e tenta fechar a caixa. Só que os males são muitos e muito fortes, e ela não consegue fechá-la. Então todos os males são liberados no mundo. A guerra, por exemplo, é um dos males que estavam contidos na caixa de Pandora. Então por que os gregos têm essa ideia? De que os homens antes viviam em paz, e aí quando surge a mulher, vinda cheia de qualidades, aí entre eles se instala a contenda. Talvez porque ela sendo algo que é desejado por eles, gera o conflito, primeira forma de conflito. Então a punição para os homens é viver num mundo cheio de mal. E qual é a punição para Prometeu? Prometeu roubou o fogo de Zeus. A punição dele, como não pode ser a morte, é sofrer eternamente. Aí Prometeu é acorrentado, segundo algumas versões, nas montanhas do Cáucaso, e todos os dias vem um pássaro e devora o seu fígado. Também em algumas versões do mito, esse pássaro é a águia de Zeus. E o fígado de Prometeu cresce de novo todas as noites, para que no próximo dia venha de novo o pássaro e o devore. Possivelmente, a origem desse mito é porque o fígado é um dos poucos órgãos do corpo que se regenera se ele for danificado. E Prometeu deveria ficar nessa punição até o fim dos tempos, acorrentado ali nas montanhas do Cáucaso. Porém, após muitos séculos, o Hércules liberta Prometeu. Na mitologia grega, Hércules é um personagem que corrige os males do mundo. Então ele vê essa injustiça ali contra Prometeu, já que ele roubou apenas para salvar a humanidade, mata o pássaro e o liberta. Outro mito importante da Grécia é aquele ligado às eras humanas ou às idades do homem. Esse mito aparece também narrado por Hesíodo, só que não na Teogonia, mas no poema chamado Os Trabalhos e os Dias. Aqui uma versão do poema em grego e latim. Nesse Trabalhos e os Dias, Hesíodo diz que a humanidade passou por 5 eras, 5 idades, em que a seguinte geralmente vai ser pior em vários aspectos do que a precedente. A primeira idade dos homens é chamada a Idade de Ouro. Seriam a primeira geração humana. Os humanos da raça de ouro, eles teriam vivido ainda sob o governo de Cronos, antes que Zeus o destronasse. E esses primeiros humanos não conheciam a velhice, não precisavam trabalhar, porque nesse tempo a terra dava tudo de graça, e eles viviam entre os deuses. Os deuses transitavam na terra. Diz Hesíodo: primeiro de ouro a raça dos homens mortais criaram os imortais, que mantêm olímpicas moradas. Eram do tempo de Cronos, quando no céu este reinava. Como deuses viviam, tendo despreocupado o coração, apartados, longe de penas e misérias. Nem temível velhice lhes pesava,
sempre iguais nos pés e nas mãos. Alegravam-se em festins, os males todos afastados. Morriam como por sono tomados. Todos os bens eram para eles. Espontânea a terra, nutre, fruto trazia abundante e generoso. E eles, contentes, tranquilos, nutriam-se de seus pródigos bens. Então, período de ouro da humanidade, em que não havia o mal. Nessa pintura aqui, que representa a Idade de Ouro, a gente vê que tem homens e mulheres. Os mitos gregos, eles não têm uma única linha, porque eles não foram de início escritos, eles eram transmitidos por tradições orais. Então, os mitos variam. Em um dos mitos, a idade em que os humanos viviam em paz era antes de Pandora, antes de ter a mulher. Só que nessa versão aqui de Hesíodo, das idades humanas, das 5 idades, a primeira idade, já existiam homens e mulheres e eles viviam em paz e sem o trabalho. E ele prossegue: viviam como deuses e como reis, tranquilos e em paz. O trabalho não existia, porque a terra espontaneamente produzia tudo para eles. Sua raça denomina-se de ouro, porque é o símbolo da realeza. Jamais envelheciam, e sua morte assemelhava-se a um sono profundo. Após deixarem esta vida, recebiam o privilégio real, tornando-se intermediários na terra, entre os deuses e seus irmãos viventes. Aí esses primeiros humanos, ao morrer, seriam os Daimônides, espíritos intermediários entre os humanos e os deuses, que zelariam pela humanidade. Depois veio a raça de prata, quando a infância durava 100 anos. Somente na breve vida adulta experimentavam alguma dificuldade. Essa raça de prata já é um pouco inferior à raça de ouro. Eles tinham uma infância muito longa e feliz. E quando chegavam à vida adulta, que era relativamente curta, enfrentavam alguma dificuldade infligida por eles mesmos, já que entre eles já existia um pouco de conflito. E diz Hesíodo: então uma segunda raça bem inferior criaram, Argêntea, os que detêm olímpica morada. A áurea, nem por talhe nem por espírito semelhante, mas por 100 anos filho junto à mãe cuidadosa crescia, menino grande, em sua casa brincando. E quando cresciam e atingiam o limiar da adolescência, pouco tempo viviam padecendo horríveis dores por insensatez, pois louco excesso não podiam conter em si, nem aos imortais queriam servir, nem sacrificar aos venturosos em sagradas aras. Lei entre os homens segundo o costume. Então Zeus, encolerizado, os escondeu, porque honra não davam aos ditosos deuses que o Olimpo detém. Essa raça de prata, ela também passa, assim como a raça de ouro, e ela também, por ainda ser boa, se torna uma raça de Daimônides, que vão ser algo como os anjos da guarda, na versão grega, que cuidam dos homens. Sócrates, por exemplo, quando perguntavam por que ele não entrou diretamente para a política e passou a estudar filosofia, ele dizia que era porque o seu daimon, o seu espírito guardião, falou para ele fazer isso e ele obedeceu. Após a raça de prata, vem a raça de bronze, a terceira. E os homens da raça de bronze eram violentos e construíam tudo com metal, tudo com bronze. Embora essa raça fosse muito forte e resistente, eles acabaram morrendo todos pela autodestruição em guerras incessantes. E diz Hesíodo: e Zeus pai, terceira, outra raça de homens mortais, bronze a criou, em nada se assemelhando à Argêntea. Era de freixo,
terrível e forte, e lhes importavam de ares obras gementes e violências. Nenhum trigo lhes comiam, e de aço tinham resistente o coração. Inacessíveis, grande a sua força, e braços invencíveis dos ombros nasciam sob as robustas partes. Deles, brônzeas as armas e brônzeas as casas, com bronze trabalhavam. Negro ferro não havia, e por suas próprias mãos, tendo sucumbido, desceram ao úmido palácio do gélido Hades. Ele diz que não havia o negro ferro. Isso aqui é uma referência histórica, já que ele se refere à Idade do Bronze, em que os homens faziam as armas usando o bronze. A Idade do Ferro surge na época pouco anterior ao próprio Hesíodo. Depois da Idade do Bronze vem uma idade que não é de um metal, que é chamada Idade dos Heróis. O herói, na mitologia grega, é um filho de um deus e uma mortal, ou uma deusa e um mortal. Ou então alguém que descende dos deuses, porém permanece como mortal. Por exemplo, Hércules, ou Heracles no nome grego, é um herói. Aquiles é um herói. E essa idade dos heróis é um tempo de guerras e aventuras, quando os deuses agiam entre os mortais. Essa cena aqui, por exemplo, é da Guerra de Troia, quando Aquiles mata Heitor. Na Guerra de Troia, tal como narrado por Homero, os deuses interferem o tempo todo. Alguns deuses ficam do lado dos gregos, outro do lado dos troianos. E alguns deuses ajudam alguns guerreiros particularmente, lhes dando coragem ou lhes aconselhando. A Idade dos Heróis é a única das idades de Hesíodo que é em algum aspecto melhor do que a idade precedente, já que a Idade do Bronze ela se destruiu por guerras incessantes. A Idade dos Heróis, ela de certo modo também acabou em guerras, já que o período aproximado onde deve ter ocorrido a Guerra de Troia, cerca de 1200 a.C., é um período conhecido como o colapso da Idade do Bronze, em que várias civilizações se retraíram ou deixaram de existir. Na Grécia, a civilização micênica, mas também impérios na Ásia. O único que sobreviveu, embora muito retraído, foi o Egito. E aí, período que vai de 1200 a.C. até aproximadamente o ano 800 a.C., é chamado a Idade das Trevas da Grécia. Período em que se perdeu a capacidade de escrever na escrita antiga, até ela ser redescoberta de outra forma, a escrita já alfabética, derivada dos fenícios. Então, de certo modo, também a Idade dos Heróis acabou em guerras. Um dos motivos do colapso da Idade do Bronze foram essas guerras incessantes. E diz Hesíodo: mas depois também a esta raça a terra cobriu. De novo, ainda outra, a quarta. Sobre fecunda terra, Zeus fez mais justa e corajosa. Raça divina, de homens heróis e sãos, chamados semideuses. Geração anterior à nossa, na terra sem fim. A estes a guerra má e o grito temível das tribos, a uns, na terra da Cadmeia, sob Tebas, de 7 portas, fizeram perecer pelos rebanhos de Édipo combatendo. E a outros, embarcados para além do grande mar, abissal, a Troia levaram por causa de Helena, de belos cabelos. Ali, certamente, remate de morte os envolveu, todos, e longe dos humanos, dando-lhes sustento e morada, Zeus Pai, dos confins da terra, os confinou. Então essa quarta raça, assim como as outras, também passa. E segundo Hesíodo, os heróis eles vão viver nos Campos Elíseos.
A Idade dos Heróis é o período em que muitos mitos famosos da Grécia estão situados. Ali é a época em que ocorre a Ilíada, que é a Guerra de Troia. Ilion era o nome que os gregos davam à cidade de Troia, que deve ter existido na costa da Turquia. Ocorre também a Odisseia, que se segue a Ilíada e mostra a viagem de Odisseu para casa. É nesse período também que se descreve a vida de Hércules, de Teseu e de Jasão. Aqui nessa pintura, os argonautas de Jasão. Por fim, vem a última raça, a quinta, que é a nossa, a raça de ferro. Antes não estivesse eu entre os homens da quinta raça, mais cedo tivesse morrido ou nascido depois. Pois agora é raça de ferro, e nunca durante o dia cessarão de labutar e penar, e nem à noite de se destruir. E árduas angústias os deuses lhes darão. Entretanto, a esses males bens estarão misturados. Também esta raça de homens mortais Zeus destruirá, no momento em que nascerem com têmporas encanecidas. Nem pai a filhos se assemelhará, nem filhos a pai, nem hóspedes a hospedeiro, ou companheiro a companheiro, nem irmão a irmão caro será. Como já havia sido, vão desonrar os pais tão logo estes envelheçam, e vão censurá-los, com duras palavras insultando-os, cruéis, sem conhecer o olhar dos deuses, e sem poder retribuir aos velhos pais os alimentos. Então a raça de ferro é a pior de todas, é a atual, em que os homens são ruins em muitos aspectos, são ingratos e experimentam os males do mundo. Ainda há um pouco de bem misturado, só que os males, na visão de Hesíodo, o superam. E esses homens também hão de passar, cedendo lugar à morte. Na Idade do Ferro, os humanos trabalham muito para pouco resultado. A terra já não é tão fértil quanto antes. A labuta é muito e o ganho é pouco. A vida é breve e difícil. Existe a guerra, assim como existiu na época de bronze, na época dos heróis. E mesmo a guerra é inferior ao que antes era. E o sofrimento impera entre os mortais. Então, esse é um resumo de alguns aspectos principais da mitologia grega. Basicamente, eu abordei os mitos de criação, os mitos de origem, melhor dizer, já que os gregos não têm a ideia de uma criação do nada, tal como a criação na Bíblia judaica, mas a ideia de nascimentos, nascimentos dos deuses que geram o mundo, nascimentos dos homens nas suas gerações sucessivas. Para encerrar aqui, uma citação de um livro de História da Filosofia. O documento da cosmologia mítica mais antigo entre os gregos é a Teogonia de Hesíodo, na qual de certo confluíram antigas tradições. O próprio Aristóteles, na Metafísica, diz que Hesíodo foi provavelmente o primeiro a procurar um princípio das coisas quando disse: primeiro que tudo foi o caos, depois a terra de amplo seio, e o amor, que sobressai entre os deuses imortais. De natureza filosófica se apresenta aqui o problema do estado originário de que as coisas saíram e da força que as produziu. Mas se o problema é filosófico, a resposta é mítica. O caos, ou abismo bocejante, a terra, o amor, etc., são personificações em entidades míticas. O próprio Aristóteles disse: quem ama os mitos é de certa maneira filósofo, já que um criador de mitos, ou criador de contos, canções sobre os mitos, tal como Hesíodo, queria na verdade saber a origem de tudo, queria saber qual é a origem do mundo, qual a origem do homem.
A pergunta que ele faz é a mesma que depois irão fazer os filósofos. O que difere é a resposta que ele dá. É uma resposta mítica, são histórias, em que as forças da natureza são personificações e as coisas ocorrem no fio de uma narrativa. Depois de Hesíodo virão os pré-socráticos, os primeiros filósofos, que vão tentar responder essas mesmas perguntas que Hesíodo se fez e outros antes dele, e vão elaborar respostas diferentes, fundamentalmente diferentes, nos aspectos principais. Isso veremos em outra aula. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.